Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Hoje vamos concluir os versículos 30 a 34. Agora, antes de começarmos o nosso estudo, como de costume, vamos buscar a Deus em oração. O Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia, o professor da Bíblia, e a nossa dependência está nele. Portanto, vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de te servir. Obrigado, Pai, por nos dar a tua santa palavra. Muito obrigado por nos permitir estudá-la e propagá-la por toda a terra. Abençoe o ministério da tua palavra neste dia, Senhor. Que ela possa alcançar os corações dos nossos ouvintes e que seja de edificação para todos nós. Senhor, me ajude a dizer a coisa certa, da maneira certa e ser bênção para muitas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 25. Os últimos versículos deste capítulo falam sobre a primogenitura. Veja o versículo 31. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Agora, o que era o direito de primogenitura? Bem, em primeiro lugar, estava baseada em uma promessa incondicional a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, ali vemos que Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. O ponto é que Abraão seria o pai de todos os que creem, e de Abraão se preservaria uma linhagem piedosa, através dos séculos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Depois que Deus fez a aliança com Abraão, uma aliança incondicional, disse-lhe que preservaria a semente através de Isaque, como lemos em Gênesis 17. Em Gênesis 17, versículos 18 e 19, lemos: depois disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para sua descendência depois dele. Em outras palavras, Abraão morreria, Isaque nasceria, casaria e teria filhos, e depois, através da descendência de Isaque, a linhagem continuaria até a vinda de Jesus Cristo. O direito de primogenitura incluía duas partes muito importantes. Primeiro, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, a primogenitura significava uma porção dobrada de tudo que o pai tinha. O filho que tinha o direito da primogenitura iria receber o dobro dos outros. Mas há algo mais. Isso também significava que essa pessoa seria o líder espiritual da família ou da tribo. Portanto, o direito de primogenitura era algo muito importante. Bem, Rebeca teve gêmeos. A esposa de Isaque teve duas crianças, teve gêmeos. Agora, é claro, um teria que ser o mais velho do que o outro, ainda que fosse por alguns segundos. Um deles nasceria primeiro que o outro. Então, no capítulo 25, versículo 23, Deus faz uma eleição. Ele diz para Rebeca: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus escolheu: o mais velho servirá ao mais novo, ou seja, o mais novo receberia a primogenitura, o mais velho deveria servir ao mais moço. Há muitos que se opõem a isso, mas, amigo, eu creio que Deus tem o direito de dar as suas bênçãos segundo a sua vontade soberana. Quem somos nós para dizer para Deus quem deve ter o direito da primogenitura? Deus sabia como essas crianças seriam, mesmo antes do nascimento delas. E nós não somos Deus, nós não podemos escolher da maneira que Deus escolhe, não podemos decidir da maneira que Deus decide. Ele é onisciente, Deus sabe de tudo antes do tempo. Ele tem um conhecimento prévio das coisas e de como seriam as crianças. Por exemplo, há uma ilustração no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus disse a Jeremias:
Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Bem, veja, Deus escolheu Jeremias antes mesmo dele nascer. Por que Deus tomou essa decisão? Em sua onisciência e presciência das coisas, sabia exatamente quem seria Jeremias. E sabia se ele iria responder ao mandato de Deus em submissão. Portanto, as decisões de Deus são certas, amigo, ainda que você não entenda. Ele nunca pode se equivocar. Ele nunca pode se equivocar. Nunca pode tomar uma má decisão, uma decisão errada. O juiz de toda a terra não fará o que é justo? Claro que sim. Se Deus pudesse fazer algo errado ou injusto, ele não seria Deus. Todas as decisões de Deus são justas, são corretas. No Novo Testamento temos uma outra ilustração. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Paulo escreveu: Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim. Observou isso? Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quando Deus chamou Abraão no início, foi apenas a graça de Deus. Quando Deus deu o direito de primogenitura para Isaque, foi puramente por graça. E agora Deus tomou outra decisão em relação a Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó. Essa é a sua prerrogativa de escolher segundo a sua vontade. Isaque reconheceu isto mais adiante, em Gênesis, capítulo 28, versículos de 1 a 3. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. Veja, Isaque reconheceu mais tarde e te dê a bênção de Abraão. Muito bem, enquanto os filhos cresciam, foram expressando seus desejos e temperamentos diferentes. Veja, amigo, a forma como vivemos, as escolhas que fazemos, são extremamente importantes. Creio que temos que nos conscientizar que tomar decisões erradas podem nos destruir no final, e tomar boas decisões irá nos levar a fazer a vontade de Deus. A natureza desses dois rapazes eram opostas, e com o passar do tempo, cada vez mais foram se diferenciando. As coisas que cultivamos nesta vida são coisas que, no final, vão nos controlar. Se desenvolvemos o gosto pelas coisas deste mundo, por um tipo de literatura não proveitosa, por programas de televisão que não são apropriados, essas coisas, no fim, vão acabar nos controlando. Mas se cultivarmos o gosto pela leitura da palavra de Deus, de estar com os nossos irmãos na fé, de testemunhar de Cristo, então essas coisas vão nos controlar. Bem, como podemos ver, a natureza desses recém-nascidos foi se tornando evidente enquanto cresciam, com o passar do tempo. Deus não escolheu errado, amigo. Deus escolheu certo. Nesta família, em particular, a escolha foi muito importante, e Deus foi muito preciso. Não havia margem para erros. Por isso ele disse: o mais velho servirá ao mais moço. Agora no capítulo 25, versículo 31, temos a história da primogenitura. Ali nós lemos: Disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Vemos que ele chegou do campo e aparentemente teve um dia ruim, não conseguiu caçar nenhum animal, estava cansado, exausto e faminto. E quando chegou em casa, Jacó estava fazendo um guisado, um ensopado. Lembre-se que Jacó era um garoto de casa, uma espécie de filhinho da mamãe. Ele ajudava sua mãe com as tarefas de casa. E quando Esaú chegou do campo, disse a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Lembre-se que Esaú é Edom, e Esaú tornou-se o pai dos edomitas, que eram inimigos de Israel. E disse Esaú: Eis que vou morrer. Isso não significava que ele estava morrendo naquele momento. Um dia de trabalho árduo ou de caça no campo que não foi proveitoso não leva o homem à morte. O que ele está realmente dizendo é: olha, um dia eu vou morrer. Vamos comer e beber, porque um dia tudo isso acaba. Então, qual é a diferença? O direito da primogenitura não significava nada para ele. Jacó, naquele momento em particular, aproveitou a oportunidade para obter a primogenitura.
Lembre-se que ele a teria de uma forma ou de outra. Deus já havia dito que o mais velho serviria ao mais jovem. Sabia de antemão qual desses dois jovens se qualificava para estar na genealogia do Messias. Deus já havia escolhido. Assim, o direito de primogenitura, essa porção dupla, e a possibilidade de ser o chefe da família, o sacerdote da família, recairia sobre Jacó. Mas agora o vemos adiantando-se a Deus. Ele não esperou em Deus. E depois, no versículo 31, Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de guisado. Isso foi exatamente o que ele fez, amigo. Isso que ele fez foi algo estúpido. Isso mostrou seus valores. Veja, ele vivia para o presente. O versículo 32 diz: Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura. Ele vivia para o presente, ele era como Demas. Em 2 Timóteo capítulo 4, Demas escreveu sobre ele e disse: Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Há muitas pessoas como Esaú que vivem para o presente. Eles não têm fé, não têm nenhum interesse nas coisas espirituais, apenas nos prazeres carnais desta vida. E amigo, isso não se limita apenas aos não convertidos, não se limita às pessoas que não creem em nada, que não são religiosos e que não estão interessados na Bíblia, em Cristo ou na igreja. Eu vejo esse tipo de pessoas dentro das igrejas, pessoas que afirmam ser salvas. Eu viajo muito e tenho a oportunidade de estar em diferentes igrejas em vários países e posso ver, literalmente, pessoas que afirmam ser crentes, mas vivem para o presente. Ao observar a atitude e o comportamento de alguns crentes, você acha que tudo o que existe é o que temos nesta terra. Eles não têm apreço por valores eternos. Esse é o espírito de Esaú. Eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura. Muito bem, você terá a porção dupla de tudo, você será o sacerdote da família. Que diferença faz? A vida é curta. Você deve vivê-la. Aproveite tudo o que puder, coma, beba, se alegre, faça tudo, você vai morrer. Isso é o que caracterizou a humanidade nos dias de Noé. Você lembra quando o Senhor Jesus referiu-se aos dias do dilúvio e disse que eles comiam, bebiam e se davam em casamento? Comer não é pecado, amigo. Se você comer os alimentos certos e não comer demais, e se você beber apropriadamente, não há nada de errado em comer e beber. Se não fizermos isso, não iremos sobreviver. Mas viver somente para as coisas materiais da vida, excluindo Deus de nossos pensamentos, deixando a palavra de Deus fora das nossas vidas diárias, isso sim é uma tragédia. E esse foi o espírito de Esaú. Deixe-me dizer uma coisa. Há pessoas que se dizem cristãs e vivem exatamente essa vida. Paulo escreveu algo a respeito de uma declaração profética em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, começando com o versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Paulo aqui está falando de uma maneira profética sobre os dias que antecedem a vinda de Cristo. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos. Essa é a atitude de Esaú. Esse é o espírito de Esaú. Ele vivia para si mesmo. Ele poderia ter sido bênção para os outros, mas não tinha valores. As coisas espirituais não lhe interessavam, portanto, ele não poderia aproveitar a bênção de Deus. Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Observe o que lemos nos versículos de 2 a 4. Pois os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora, há prazeres que não são maus, pois não tem nada de errado em comer e beber corretamente. E Esaú precisava comer, mas veja, ele amou isso mais do que a Deus, e Deus foi deixado de fora de sua vida. Amigos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos voltar agora para Gênesis 25 e continuar com a história. Esaú disse no versículo 32, para que me servirá o direito de primogenitura? Para que me servirá o direito de primogenitura? Veja, ele vivia para o presente. Agora, no versículo 34, temos uma declaração interessante quanto ao direito de primogenitura.
Ali nós lemos: Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu o seu caminho. Agora observe o que diz a última frase, escute bem. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que significa desprezar o direito de primogenitura? Bem, ele nunca valorizou. Temos um comentário sobre isso no livro de Hebreus. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos começar a ler a partir do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E o escritor aos Hebreus vai usar agora Esaú como exemplo, como ilustração. Vamos ler. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Por uma simples refeição. Isso mesmo. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Observe, era tarde demais para Esaú. Ele se arrependeu do que ele fez, mas ele se arrependeu tarde demais. Ele quis mudar, mas já era tarde. Se nós insistirmos em nos rebelar contra Deus e viver para o presente, para os prazeres desta vida, se insistirmos nisso, creio que chegará o dia em que Deus dirá: muito bem, isso é o que você queria? Então você terá isso, e não haverá volta. A epístola aos Hebreus simplesmente nos diz que Esaú chegou a um ponto em sua vida onde ele não tinha tempo para Deus. Um ponto no qual ele disse: eu estou errado, eu tenho que fazer algo sobre isso, mas não pode fazer mais nenhuma mudança. Que advertência importante para todos aqueles que têm a mesma atitude de Esaú nesta vida. Amigo, viver o presente não tem recompensa. Viver para os prazeres desta vida exclui Deus de nossos pensamentos. Como vimos, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E você despreza as coisas espirituais? Você pode viver o seu dia a dia sem Deus? Deixar Deus de lado? Deixar o seu tempo de oração? Pode passar dias ou semanas sem abrir a Bíblia, estudar, ler e buscar a voz de Deus? Você pode deixar Deus fora da sua vida? É isso que significa ser profano, tratar as coisas sagradas de forma descuidada. Agora eu sei o que alguns estão pensando. Você pode estar pensando o mesmo que eu. E Jacó? Bem, Jacó foi astuto. Eu diria que Esaú foi tolo ao subestimar o seu direito de primogenitura, sacrificando tudo o que era santo, o que era melhor para a sua vida e queria prepará-lo para a eternidade, substituindo isso por algo temporário. Mas e Jacó? Jacó foi astuto, amigo. Porém, há algo a favor de Jacó. Jacó desejou o espiritual. Deus iria dar o direito de primogenitura de qualquer maneira, não há dúvida sobre isso. Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao mais novo. Jacó, o caçula, receberia a primogenitura. Esaú poderia ter desejado as coisas espirituais. Ele poderia ter dito: bem, Jacó vai ser o líder da família, vai administrar as propriedades e vai ficar com o dobro. Mas apesar disso, vou continuar seguindo a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Esaú e Jacó tinham os mesmos pais. Eles foram criados na mesma família e ambos tiveram o mesmo ensinamento espiritual. Portanto, a decisão de Esaú foi uma escolha. Deus não fez Esaú se tornar um incrédulo. Esaú tomou a sua decisão. Nós podemos decidir, amigo. Não culpe a Deus por seus pecados. Não diga: o diabo me fez fazer isso. Ou, se Deus não tivesse me colocado naquela circunstância, eu não teria feito aquilo. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, sejam elas mais ou boas. Esaú foi responsável por sua escolha. Agora, Jacó iria ficar com a primogenitura, mas aqui podemos vê-lo tentando obtê-la por meios humanos. Em outras palavras, ele foi à frente de Deus. Ele tem a favor de que aquilo que deseja é algo espiritual. Agora, o engano, a maquinação e a sua astúcia não ficarão impunes. Veremos isso mais adiante. Ele vai pagar por tudo isso, sem dúvida. Se ao menos ele tivesse esperado em Deus. Amigos, não sejamos impacientes. Vamos esperar em Deus. Deus age em seu tempo. Não devemos nos adiantar ao Senhor, não devemos enganar para obter o que quer que seja. Você pode obter algo que é bom de uma maneira que não é.
Isso faz parte da natureza humana. De onde Jacó tirou isso? Ele herdou de Isaque, que por sua vez herdou de Abraão. Vocês se lembram de como Abraão tomou a serva egípcia, Agar, e teve um filho com ela? Claro que foi uma sugestão de Sara, mas ela estava se antecipando a Deus. Deus havia prometido que ele e Sara teriam um filho. Deus até disse que ele se chamaria Isaque. Mas Abraão adiantou-se a Deus. Tentou fazer a coisa certa da maneira errada. Nós devemos aprender a esperar no Senhor. E foi aqui que Jacó falhou. Agora isso não vai lhe tirar a bênção da primogenitura. Ele vai receber esta bênção, mas Deus vai cobrá-lo por seu engano, pela forma que ele obteve o direito da primogenitura. O que semeamos, sem dúvida, isso iremos colher. Muito bem, isso conclui a história do capítulo 25 e eu espero que você tenha tirado lições práticas para a sua vida aqui. Algumas pessoas pensam que existem coisas melhores do que uma eternidade no céu. Deixe-me dizer, não há nada melhor do que a eternidade no céu, amigo. Se você está vivendo para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo, no final, terminará perdendo. Há algo muito melhor do que os prazeres do mundo. Que Deus nos ajude a tomar as decisões certas. Muito obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. Se Deus quiser, vamos começar com o capítulo 26 em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.